Olá a todos, meu nome é Iris Salvático, eu sou aluna do segundo semestre de Direito da Faculdade de Direito da USP e hoje estou aqui com a Associação de Estudos em Inteligência Artificial, também da Faculdade de Direito da USP, a nossa querida Sanfran, e hoje nós vamos entrevistar o professor e doutor Fábio Cosmo, do Cifora AI, e é um prazer recebê-lo aqui na nossa conversa, esperamos que seja uma tarde muito produtiva. E eu espero que todos vocês, ouvintes, aproveitem muito essa experiência, assim como nós também estamos aproveitando e estamos muito agradecidos pela presença. Oi lá, gente. Eu sou a Isabela Patrocínio. Estou aqui junto com os meus colegas para a produção do podcast do AI Agora. E é um prazer enorme ter o professor aqui conosco nesse episódio. E espero que todos aproveitem. Eu também estou no segundo semestre e é muito bom poder estar aqui com todos eles. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou estudante de segundo ano de Direito da USP também. E, professor Fábio, primeiro eu gostaria muito de agradecer sua disponibilidade, pontualidade, disponibilidade do seu tempo conosco. E eu já gostaria de pedir, por favor, como a gente sempre faz, né? Se você puder, então, quem é Fábio Cosmo? Se você puder se apresentar para a gente, por gentileza. Bom, boa tarde aí para vocês todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e agradeço aí a presença de quem estiver nos ouvindo aí no futuro, né? Então, bom, meu nome é Fábio Cosma, eu sou professor titular da Escola Politécnica da Engenharia. Na verdade, eu fiz a Poli, né? Entrei aqui na Poli muitos anos atrás. Depois eu fiz mestrado na Poli e fiz doutorado no exterior, né? Fiz doutorado numa universidade dos Estados Unidos chamada Carnegie Mellon. E na época, o curso de engenharia mecatrônica estava começando na Poli, eu me interessei, comecei a estudar robótica, depois migrei mais para computação, acabei estudando inteligência artificial, voltei para o Brasil, assumi aqui a minha posição, né, que hoje eu sou professor titular lá na Poli, e alguns anos atrás surgiu a oportunidade de criar um centro de inteligência artificial na USP, né? Vários colegas se juntaram, tal, a gente conseguiu montar um projeto para criar um centro, junto com o financiamento da FAPESP e da IBM. Esse é o centro que a gente chama de Center for Artificial Intelligence, e USP, IBM e FAPESP, a gente abrevia C4AI. E no ano passado, a reitoria criou um órgão da USP chamado Centro de Estudos, né? Dentro dos possíveis órgãos que existem na USP, existem os centros de estudo. Foi criado o Centro de Estudos em Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina, a abreviatura é CIAN, né? E eu sou o coordenador nomeado pelo reitor aí para tentar para criar uma sinergia entre os vários grupos, fomentar projetos de interesse da USP inteira, assessorar a USP, para que a USP mantenha aquilo que é uma real liderança no Brasil, né, nessa área. O professor, a gente viu que você fez seu PhD lá no Carnegie Mellon, né? E o Carnegie Mellon está entre os principais centros aí dos Estados Unidos e do mundo, né? De engenharia, principalmente de computação, inteligência artificial. A gente queria que você pudesse comentar um pouquinho, se você pudesse comparar, fazer uma comparação básica entre como a gente está aqui na USP e o Carnegie Mellon em específico. Como você teve essa experiência com o PhD? Bom, eu fiz o doutorado lá faz bastante tempo, né? Então eu vou contar um pouco dessa conexão que eu tenho. É uma universidade pequena, né? Diferente, muito diferente da USP. É uma universidade focada, né? Nos Estados Unidos eles têm universidades que não são tão amplas como aqui, né? Então, lá não tem medicina, por exemplo, né? E não tem direito também, eu acho. Então, é uma universidade que tem algumas áreas, e ela é muito forte nessas áreas que ela tem. Então, ela tem a área de exatas, ela é muito forte em engenharia, em física, e particularmente em computação, muito, muito forte. E ela tem também outras áreas, por exemplo, ela é muito forte em estatística também. Ela tem uma escola de políticas públicas também muito forte. E, curiosamente, ela tem uma faculdade de drama muito forte, né? Tem muitos atores aí famosos que são egressos da Carnegie Mellon, né? Diretores e tal. Então, ela é muito diferente da USP nesse sentido, né? Então, a experiência lá, para mim, foi muito boa. Eles são uma universidade que tem muito financiamento para projetos grandes, né? Também um pouco diferente de outras universidades, até do próprio Estados Unidos, né? Até de lá, assim, não é tão comum uma universidade com projetos tão grandes, né? A gente conhece várias que tem,
Stanford, MIT e tal, a Carnegie Mellon é uma delas, né? Mas não é tão comum também, lá nos Estados Unidos como um todo. Então, quando estive lá, eu fui com bolsa do Brasil, do CNPq, sou muito grato, certo, tive essa oportunidade, e fiquei lá 5 anos. Durante esses 5 anos eu trabalhei em projetos que eram para implantar visão computacional, entender imagens e tomar decisões usando o que na época era inteligência artificial, hoje é um pouco rudimentar, perto do que a gente tem hoje, né? Com financiamento da NASA, porque o objetivo era colocar esses dispositivos em veículos cujo objetivo era andar pela Lua, né? Existia um projeto naquela época. Esses projetos vão e voltam, eles são projetos de maturação muito longa, né? O projeto que eu estava na época é um projeto que ainda, se você procurar, você vê pessoas discutindo, para encontrar cavernas na Lua que pudessem servir de abrigo futuramente, né? Para colônias aí de astronautas e tal. Então a ideia era ter esses robôs andando, procurando locais adequados. Eu trabalhei nisso com várias outras pessoas, é um projeto muito grande. Aí acabou, eu voltei, né, e tenho mantido contato com pessoas lá. E isso que eu narrei aqui um pouco é o passado, né? Mas eu acho que reflete um pouco como que é a Carnegie Mellon. São projetos muito grandes, de amplitude muito grande, com financiamento, por exemplo, da NASA, do DARPA, né, que é o Departamento do Exército Norte-Americano, Departamento de Pesquisa do Exército, e tem muito recurso para projetos de grande porte, né? Projetos olhando mais para o futuro, né? Então, o DARPA, por exemplo, acho que é famoso como o departamento lá que financiou o primeiro começo da internet, né? Então, eles têm um pouco essa pegada de olhar para o futuro mesmo. E eu acho que é bem diferente da USP em todos os sentidos, né? Em todas as dimensões. É uma universidade menor, uma universidade mais focada, a USP é muito grande, a USP tem outras áreas assim muito fortes, né? Tem medicina, direito, tem tudo. E também a USP não tem assim o acesso aos recursos que lá a Carnegie Mellon tem. A USP tem os próprios recursos, tem recursos da FAPESP, mas é um pouco diferente a escala, né, dos projetos. Então, acho que é mais ou menos isso daí. E, professor, se puder definir para a gente, nas suas palavras, né? A gente sabe que um monte de gente está definindo isso, mas nas suas palavras, o que é inteligência artificial? Essa é uma pergunta que sempre foi difícil de responder. Se você olhar os livros textos de 30 anos atrás, havia muita discussão sobre o que é inteligência artificial e continua tendo. Eu acho que a diferença é que hoje os juristas estão preocupados, os diplomatas estão preocupados, então há um esforço para definir, porque precisa definir, né? Antes era uma coisa meio vaga, então eu acho que tem uma definição muito simples, é muito fácil, sim, informalmente é muito fácil. É a área que procura construir dispositivos computacionais que têm algum grau de inteligência. É só isso, não tem nada mais. Acho que o problema é definir inteligência, né? Acho que inteligência é um conceito muito complexo, por vários motivos. Primeiro que tem várias dimensões, a gente não sabe bem até onde vai a inteligência, tem vários tipos de inteligência. E segundo, eu acho que o outro problema também é que nós, seres humanos, somos muito flexíveis em relação à inteligência. A gente fala que o cachorro tem inteligência, a gente fala que o GPS está falando, quer dizer, a gente vai incorporando ao longo do tempo as novidades, né? E na época, aí, mesmo 30 anos atrás, quando essa discussão já existia sobre o que é inteligência artificial, um dos problemas que se falava é o seguinte, que na hora que a tecnologia resolve um problema, as pessoas já acham que aquilo não é tão inteligente, né? Mas eu acho que hoje existem algumas definições que procuram ser um pouco mais concretas do que essa que eu acabei de falar, né? Porque precisam definir legalmente, juridicamente, internacionalmente, diplomaticamente o que se está falando. Eu gosto muito da definição da Unesco, né? A Unesco tem uma definição de inteligência artificial que eu não vou saber se falar de cor, mas eu vou tentar reproduzir aqui a ideia, porque eu acho que ela captura aquilo que eu acho que é o caminho certo, né? Mais ou menos o seguinte, os sistemas de inteligência artificial são aqueles sistemas que fazem algumas coisas, entre elas,
representar conhecimento, né? Então é uma coisa que nós humanos fazemos, né? Raciocinar sobre esse conhecimento, tomar decisões de forma autônoma e aprender com a experiência, né? E você pode talvez colocar uma outra coisa aqui que você acha que está faltando, mas isso aqui precisa ter ou não precisa ter, mas é basicamente isso. São sistemas que têm essas capacidades, né? Que a gente interpreta como inteligentes. Agora, isso é o que eu acho que é a melhor definição para o momento. O problema hoje é que, diferentemente de 30 anos atrás, a tecnologia está funcionando e está tendo muita atenção. Então, acabou acontecendo um problema inverso. Assim, 30 anos atrás, não havia tanta preocupação, não havia dúvida e tal. Hoje em dia, todo mundo acha que tem a sua visão artificial e virou uma questão um pouco de marketing também, né? Ter inteligência artificial é uma coisa positiva num produto e tal. Então, inteligência artificial hoje virou, às vezes, quase que sinônimo de computação, né? O que eu acho que sim, tem os seus problemas, né? Porque computação é uma área, tem todo um conjunto de aplicações e tal. Então, às vezes parece que quem está regulando inteligência artificial, na verdade, está querendo regular a computação inteira. Tem algumas dificuldades que vêm desse momento atual, né? Mas eu, pessoalmente, gosto da definição da Unesco, que é mais ou menos como eu tentei sumarizar aí. Na nossa conversa aqui, a gente vai falar sobre diversos siglas aí, aspectos, né, um pouco, às vezes, mais específicos. Mas eu queria perguntar para você, para quem está começando da área do direito ou de qualquer outra área, está começando a ver essas definições do que é um LLM, o que é uma GPU, o que é algum dos termos específicos de inteligência artificial. Você tem alguma referência que você indica para as pessoas olhar de uma forma confiável com essas definições, ou pelo menos as ideias de uma forma sólida? Bom, eu acho que depende um pouco do nível de interesse, né? A gente tem procurado aqui, os pesquisadores, produzir material e ajudar. Então, vamos começar pelo mais básico, assim. Há poucos 2 meses atrás, houve um esforço de vários pesquisadores. Eu não estava incluído, além de apoiar, não fiz nada, o mérito é de outros, mas para criar um curso de um dia para a população em geral, né? Então, se você procurar na internet a inteligência artificial, USP 90 anos, tal, você vai encontrar um curso que é voltado assim, para o público leigo mesmo, e é um curso que a gente, aqui do centro, divulgou, teve 35 mil inscritos, né? Já tem mais de 150 mil visualizações, então tem um material assim, básico que é esse, que é em português, né? Existem materiais básicos em inglês, mas aí é só você procurar, você vai achar um monte, e são básicos como esse curso e tal. Eu acho que quem quer, aí saindo do material básico, quem quer ler um pouco sobre inteligência artificial e entender um pouco mais, eu acho que a melhor referência, mesmo para quem é do direito, ou para quem é de alguma área que talvez não tenha tanta afetividade com a matemática ou computação, assim, eu acho que tem um livro que é muito adotado, muito conhecido, que é o livro que chama Inteligência Artificial, do Russell e do Norvig, né? Stuart Russell e o Peter Norvig, são os dois autores. É um livro que está na 4ª edição, acho que está na 4ª edição, recente a edição, e ele foi traduzido para português, né? Então, é um livro que tem em inglês, mas tem em português também. É um livro grosso. Essa aqui é a 2ª edição, tá? Então, é um livrão. Mas quem quer conhecer, eu acho que conhecer de fato, eu acho que dar uma olhada nesse livro é um bom começo, assim. Perfeito, a gente vai deixar nas referências aqui do vídeo, né, do nosso episódio aqui. E eu gostaria de saber também, com relação a essa visão, né, de vários anos ao longo estudando inteligência artificial, muito antes dela virar moda, né? Essa experiência que você tem, como que você vê o grupo brasileiro tem um conhecimento muito grande, né, na inteligência artificial e produz bastante coisa. Então eu gostaria de saber como que você pensa os próximos anos aí, o que é importante que tem para acontecer na área de inteligência artificial.
Bom, veja, é difícil prever o futuro, certo? Então, eu vou só dizer o seguinte, que eu acho que o que aconteceu, assim, na área, se você olhar para o passado, essa foi uma área que teve momentos de muita euforia e muita depressão, né? Tem horas que o pessoal está achando que vai resolver tudo, tem horas que o pessoal está achando que não vai resolver nada. Eu acho que agora a gente vive um momento de extrema euforia, né? Eu acredito que essa euforia é fundamentada em alguns pontos reais, né? Mais ou menos uns 15 anos atrás, já, mais um pouco, começaram a aparecer sistemas que começaram a interpretar imagens, interpretar texto, produzir texto, fazer previsões com base em grandes quantidades de dados usando modelos estatísticos. Então já faz uns 15 anos que essa área tem aplicações realmente úteis para negócios, para ensino e tal. Talvez não tão úteis quanto o pessoal está fazendo propaganda aí, mas vamos com calma, eu acho que dá para realmente usar. Eu acho que há poucos anos a sociedade percebeu que o negócio estava funcionando, porque apareceu o ChatGPT e outras ferramentas aí de fazer imagens, isso que acordaram a população para essa tecnologia que estava em gestação há décadas, mas que já estava funcionando há uns 15 anos. Eu acho que essa é um pouco da situação. E eu acho que agora a gente vive um excesso de propaganda. Então, provavelmente o que vai acontecer nos próximos anos é que várias aplicações úteis vão aparecer, várias aplicações inúteis vão desaparecer, certo? Então tem muita coisa que se fala que dá para fazer que provavelmente não vai dar para fazer. Mas eu acho que você vai ter um momento de euforia muito grande que a gente está vivendo, que vai amainar um pouco e vai chegar num platô aí de mais uso real, né? O que eu acho que é o grande desafio hoje, falando nesse platô, assim, nesse futuro, é você conseguir, dos sistemas que você tem funcionando, produzir respostas confiáveis, né? Porque, por exemplo, o ChatGPT ele produz muita coisa correta, muita coisa incorreta e tal. Então, como que você faz isso? Como que você gera respostas que você pode confiar realmente? Como que você gera respostas robustas? Que você pegou um monte de dados e você vai conseguir prever uma coisa de forma robusta, sem possibilidade de erro, que você possa de fato confiar, né? E veja, uma coisa é você usar um programa para fazer uma análise estatística, que outra coisa é você pilotar um avião automaticamente, né? Você tem diferentes níveis de cuidado que tem que ser tomados. Então, eu acho que para os próximos anos, a tecnologia vai ter uma sedimentação, né? A comunidade de pesquisa está trabalhando muito nisso, né? As empresas também, né? Todo mundo trabalhando nisso. Não é que eu sou o único que percebeu esse problema. Então, eu acho que nos próximos anos vai haver um esforço para tornar a tecnologia mais confiável, mais robusta, mais barata, energeticamente menos custosa, né? Hoje custa muito. É uma tecnologia que talvez não se sabe ainda se paga ou se não se paga. Tem muito investimento que está acontecendo no espírito de futuro vai mostrar. Então, eu acho que é um momento de muita euforia, que vai chegar num momento de mais calma e, espero eu, de mais confiabilidade e robustez para a tecnologia. Professor, você comentou sobre alucinação, né? Na sua visão, assim, técnica de prompt engineering, RAG, fine tuning e outras técnicas aí para tentar evitar a alucinação, o quanto isso é promissor na área, o quanto isso tende a reduzir e o quanto você acha que isso, na verdade, é parte do problema e a maior parte está com relação à preparação do senso crítico de quem está gerando aquele output e para avaliar a informação e a estar a todo momento fazendo uma revisão. Bom, é que assim, a gente tem, primeiro dividiu a questão em duas partes, né? Eu acho que tem a inteligência artificial, e sempre tem muitas áreas, e tem uma parte que é a inteligência artificial gerativa, né? Que é aquela que gera texto e gera imagens, né? A inteligência artificial como um todo envolve várias técnicas, né? Então você tem raciocínio lógico, você tem acesso a informações que estão em bases de conhecimento, e você tem essa IA gerativa, que talvez vocês já tenham aí, o público aí, o ouvinte já conheça, mas
só para mencionar, são modelos estatísticos que consomem, partem de grandes bases de textos ou imagens, ou ambos, ou outros sensores, dados em geral, e montam modelos que preveem a próxima palavra, a próxima imagem, o próximo token, né? A gente chama tecnicamente o token, que é o símbolo que vai ser gerado ali. Esses sistemas têm funcionado muito bem, mas eu acho o seguinte, do jeito que eles são hoje, alucinações são intrínsecas, né? Porque, basicamente, você aprende quais são as palavras mais prováveis. A palavra mais provável numa certa situação pode não ser a resposta que você quer. Então, não tem como você falar, não é essa a resposta. Não, essa é a resposta que ele foi ensinado a fazer, né? Ele responde a palavra mais provável e acontece que você não concorda, né? Então, com essa tecnologia que a gente tem hoje, provavelmente a gente não consegue remover as alucinações, né? Mas, como você mencionou, existem tecnologias que estão sendo exploradas. Por exemplo, você tem RAG, né, que você faz o raciocínio, mas você chama um resolvedor de problemas, né? E aí você acessa essas outras áreas da inteligência artificial. Raciocínio lógico, consulta base de dados, consulta base de conhecimento. Então, tem outras tecnologias que são muito confiáveis, que são até antigas, mas que hoje não têm a eficiência e a capacidade a flexibilidade que os modelos gerativos têm, né? Então, eu realmente acho que o futuro é algo assim, né? Você vai usar esses modelos gerativos para interagir com as pessoas, a pessoa interage, fala e tal, mas no fundo o que vai estar acontecendo lá atrás é uma coisa bem mais fora do modelo gerativo e baseado em algoritmos bem definidos, baseado em raciocínio lógico, acesso à base de conhecimento, porque é isso que você pode confiar, no fundo, né? Então, eu acho que esses próximos anos aí que eu estava falando antes, um pouco do ganho de confiabilidade e de robustez é justamente você descobrir como acessar essas ferramentas mais confiáveis usando esses modelos mais flexíveis e mais confortáveis de mexer, mas que intrinsecamente eles alucinam, não tem como. Perfeito. E com relação a essa parte aí de as pessoas que estão se preparando para utilizar as ferramentas da melhor forma possível, né? O quanto que você vê que essas ferramentas ela tem a capacidade aí de complementar a capacidade de quem está usando, quem está fazendo um bom uso com treinamento e assim por diante? E o quanto você acha que esse é um passo para substituição, né? Sempre, eu acho que principalmente na área de econômica faz essa pergunta bastante, mas queria ver a sua visão do ponto de vista técnico, de potencial de substituição total, talvez, de muitas atividades. Como que você vê essa questão de complementação ou de substituição das atividades humanas? Bom, essa é uma questão difícil, né? Assim, realmente também envolve um pouco de previsão do futuro aí. Eu acredito que realmente a tecnologia, do jeito que ela está hoje, ela traz grandes ganhos, né? Aí acho que precisa dividir de novo a tecnologia de IA generativa, como quiser chamar, e aquela tecnologia mais tradicional, que é coletar dados, fazer previsão a partir de dados, grandes quantidades de dados. E essas previsões são muito melhores do que existiam há pouco tempo atrás. Então, tem muitos exemplos, né? Eu vou dar um exemplo. Então, a gente tem um projeto aqui no nosso centro, que é um projeto de previsão de ressaca, né? Ressaca é um fenômeno natural no Brasil muito forte, né? A água do mar entra nas cidades, cria grandes problemas, tem grandes problemas sociais que vêm daí. Os melhores modelos para previsão de ressaca são modelos da oceanografia, tradicionais e tal. E esses modelos que usam muito dado, eles trazem ganhos assim, de 20%, 30% de acurácia. Então, você dizer que não quer usar porque talvez vá perder alguém o emprego é uma decisão muito difícil, né? Na verdade, eu não creio que nenhum oceanógrafo vai perder emprego. Eu acho que eles vão conseguir fazer melhor a previsão que existia, que já estava sendo feita. Então, eu também não vejo que certos alarmes, aí, no mesmo espírito, certos alarmismos que eu vejo que sejam concretizáveis, né?
Por exemplo, eu imagino que os advogados vão ficar felizes de ter alguma coisa que ajude a achar documento. Porque, pelo amor de Deus, isso não é o que vocês fazem, né? Isso é parte de uma atividade repetitiva que vocês teriam, talvez, prazer de não fazer, né? E eu acho que quando você pensa na necessidade da população, a população precisa mais de advogados. Então, não é que vai faltar, vai sobrar advogado. Também médicos, também. O que eu acho que vai, de fato, acontecer é que, por exemplo, aquele médico que, no fundo, é um robô, que você não tem nenhum interesse de falar com ele, né? Esse médico vai ter menos espaço, né? Aquele médico que realmente é um ser humano atencioso e gentil e tal, ele vai ter mais espaço. Então, eu acho que isso daí tudo tende a valorizar um pouco aquelas características que são humanas, né? De negociar, de interpretar, de ser humano. Você quer falar com o ser humano, às vezes, certo? Agora, eu também acho que a gente não pode ser totalmente, assim, otimista nesse ponto de transformações sociais, porque a tecnologia criará alguma mudança grande no mercado de trabalho, né? Eu acho que proibir o uso da tecnologia é um erro muito grande, tem várias razões. Eu acho que é útil, né? É útil em algumas circunstâncias muito fáceis. Por exemplo, os programadores ajudam muito a programar. Você programa mais rápido se você consulta. Então, seria ridículo dizer que não use isso, né? Eu tenho trabalhado aqui com meus alunos e tal, e eu vejo que quando as pessoas usam algum suporte de inteligência artificial para escrever, muitos deles escrevem melhor, né? Acabam escrevendo melhor, acabam organizando melhor as ideias, principalmente quando é numa língua estrangeira, né? Então, também dizer assim, olha, não use, é meio bizarro, né? Então, o que a gente precisa, eu acho, discutir é como usar, né? Como usar e como preparar a sociedade para se adaptar, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que retreinar um monte de gente? Talvez, assim, eu acho que as ferramentas para fazer isso precisam ser criadas, né? Quem que vai criar essas ferramentas? Se é a universidade, quem vai fazer isso, né? Então, eu acho que existe... não sei se eu estou me alongando muito aqui, né, na resposta, mas é um tema complexo, né? Quer dizer, eu sou otimista, mas mesmo sendo otimista, eu acho que é preciso discutir o assunto e preparar a sociedade para haver um retreinamento das pessoas. Então. Com relação a próprios desenvolvedores, né? A gente viu que ocorreu uma substituição, ou tem ocorrido, né? Justamente nos trabalhos que são mais intelectuais, né? Existia, acho que antigamente, uma tendência a se pensar que os trabalhos que eram mais repetitivos e automatizáveis, né? Seriam substituídos, mas a gente viu uma substituição bastante grande na área criativa, né? Claro que tem espaço, mas a gente tem visto isso. A minha pergunta para você tem a ver com um pouco disso, né? Que você está falando na área de desenvolvimento. As pessoas, os desenvolvedores, com as tecnologias que a gente tem hoje já, não estamos falando de futuro, de agora. Cada pessoa tem um desenvolvedor ali trabalhando para você através da AI. É isso que a gente tem. A gente fala em linguagem natural e o programa sai de lá e já sai feito. Essa é a tendência das pessoas conseguirem tocar projetos e iniciativas falando só como se tivesse um programador trabalhando para ela. Eu acho que isso daí é um pouco ficção científica, né? Eu acho que o que a gente tem hoje é algo bem mais assim, dependendo do ser humano que está lá, né? Porque os programadores têm se beneficiado muito dessa tecnologia de IA gerativa, né? E realmente, quando você pergunta, as respostas são de boa qualidade. E isso acontece porque esses sistemas que existem hoje são treinados, né? Eles usam muitos dados que envolvem programação, né? Então, eles são bons nisso. Eles são bons em gerar programa. Mas dependem muito do ser humano saber o que está fazendo, né? Eles geram programas errados também. Você descobrir o erro num programa não é trivial, né? Então, eu não acho que essas máquinas estão nem um pouco perto de trabalhar sozinhas, né? Eu acho que se você começa a usar muito, você vê que não dá. Mas elas ajudam muito, né? Eu acho que isso também a gente não pode ter uma atitude de negação, assim, elas ajudam muito se elas forem bem empregadas. Então, por exemplo,
eu tenho visto, aliás, eu vou falar só um comentário, que meu filho, ele sempre trabalhou sempre foi debatedor, né? Ele ganhou uns prêmios de debatedor e tal no passado. Ele, inclusive, foi técnico da equipe da São Francisco de debate aí. Eles foram no ano passado em Brasília competir e tal. E uma coisa que eu estava vendo outro dia, discutindo lá num seminário, que me lembrou dessa atividade de debate, né? É que você consegue dar um monte de instruções, né? E aí você consegue debater com o ChatGPT, se você der as instruções certas, né? Isso pode ser bem interessante para fazer treino de debate. Bom, legal, mas se você vê as instruções que têm que ser dadas, quer dizer, você precisa saber o que você está fazendo, né? Se você simplesmente chegar e falar, olha, seja um debatedor e me ajude, não vai dar certo, né? Então, é aquilo que eu já falei, né? Eu acho que é preciso o ser humano no comando ainda, né? A gente não está perto de ter o sistema totalmente autônomo funcionando. E pensando do ponto de vista de educação que você comentou, né, o potencial de, acho que ampliação de ter um tutor, né, para cada aluno, para cada pessoa, fala-se bastante isso nos Estados Unidos com Khan Academy, né, e outras alternativas. Você vê isso como algo presente ou algo futuro? E o quanto que aqui no Brasil a gente já está utilizando essa tecnologia, né? De já temos a capacidade de ter um professor específico para cada aluno? Não, eu acho que essa é uma das grandes promessas, né? Eu acho veja, tem uma coisa também que é o seguinte, essa ideia de você ter um tutor para cada aluno automático é uma ideia assim que eu ouço falar disso há 30 anos pelo menos, né? Então, sempre foi um desejo, né? O problema é como fazer isso de uma maneira que ajude o aluno, né? Porque, por exemplo, você pode fazer um negócio que o aluno acha que está sendo ajudado, mas não está, né? Olha que maravilha, eu consigo produzir todas as minhas lições de casa aqui sem ir trabalhar. Bom, tá bom, ele está feliz, mas o processo de aprendizado talvez não seja, de aprendizagem dele, talvez não esteja atingindo nenhum objetivo, né? Então, existe muito debate sobre quais ferramentas são úteis, de fato, né? Na hora que você faz em massa, com muita gente, né? E eu acho que ainda tem um debate. Então, eu, por exemplo, participei de um evento em abril, nos Estados Unidos, no MIT, que foi sobre IA e educação, né? Gente do mundo inteiro, e a gente ouviu bastante dos professores lá, o que eles estavam tentando fazer. Eu acho que ficou claro que as pessoas estão tentando muita coisa, obtendo sucesso em algumas atividades. Por exemplo, essa coisa de você usar uma IA gerativa para te ajudar a corrigir textos, a escrever melhor, principalmente em uma outra língua, por exemplo, né? Acho que isso sim, está todo mundo tentando usar isso, né? Eu acho que também fazer o aluno ter uma assistência, né? Nós, por exemplo, aqui no curso que eu mencionei anteriormente, aí, que teve 35 mil inscritos, os professores fizeram um sistema de responder perguntas automático, né? Senão não daria, né? Você não teria como atender milhares de alunos. Tinha pessoas da Espanha aí nesse evento que eu fui no MIT em abril, que estavam usando modelos de IA para corrigir uma prova, o professor corrige a prova, e depois o sistema manda para os alunos toda a explicação do que eles erraram, né? Que é uma coisa muito boa, porque para o aluno é muito chato não saber o que aconteceu, o que errou. E para o professor é muito chato explicar, né? Porque é difícil explicar o que o aluno errou exatamente. Então, são muitas coisas que estão acontecendo, mas eu tive a sensação, em abril, que ainda há muita dúvida, né? Então, eu acho que ainda a gente está no estágio de prospecção, né? A gente ainda não sabe exatamente quais são as melhores ferramentas para ajudar a aprendizagem no final das contas, né? Para fazer com que o aluno aprenda mais, né? Isso é muito difícil, né? É que nem, assim, provavelmente tem muitas ferramentas de ensino que são antigas, quadro negro, giz, que são muito consolidadas. É difícil saber o que é melhor, né? Então,
de novo, eu sou otimista. Eu acho que essas ferramentas já estão mostrando valor em vários pontos e vão mostrar mais. Mas eu acho que mais estudo é necessário nesse momento, porque ainda não se sabe exatamente o que faz o aluno aprender mais. Se a gente for falar agora um pouco da parte de estrutura, né, que precisa para fazer com que a inteligência artificial ela funcione, né? Então, se você puder comentar um pouco a sua visão sobre o quão importante e como que está a nível de mundo, né, a distribuição aí de capacidade de desenvolvimento desses LLMs e quais são as dependências, né, de ter os computadores, as GPUs e como que a gente se insere nesse contexto, eu gostaria de entender um pouco melhor o quanto o Brasil e o Center for AI e assim por diante, como que a gente é competitivo num contexto global que depende de energia, que depende de processamento de dados, que depende do dado, depende de capital humano. Bom, o Brasil, veja bem, o Brasil tem uma comunidade assim que estuda inteligência artificial há muitos anos, né? Se você olhar, falando primeiro da academia só, né? O Brasil tem assim uma produção que fica entre 12º, 18º do mundo em inteligência artificial há muito tempo já. Acho que no momento, nos últimos poucos anos, vários países tiveram investimentos muito grandes, vários países passaram na frente do Brasil. No ano passado, a Arábia Saudita passou na frente do Brasil em número de resultados de pesquisa, porque a Arábia Saudita investiu muito em IA. Nem todo mundo sabe, mas eles investiram realmente muito em IA. Tem muita gente lá. Então, isso aconteceu, mas o Brasil tem uma posição, né? Agora, a indústria também está interessada. A gente percebe aqui no nosso centro, interagindo com pessoas do setor privado, que há muito interesse, há muito investimento, né? E falta gente, inclusive, né? Por isso que eu acho que talvez essas ideias, vai faltar, vai sobrar pessoas, não sei, está faltando pessoas no momento, né? Faltando gente que entenda dessa tecnologia. Então, eu acho assim, na indústria há interesse no Brasil, o Brasil tem muitos projetos acontecendo, o Brasil tem uma posição razoável na academia, existem rankings que medem talento, né? Quantas pessoas naquele país entendem do assunto, se destacam, e o Brasil sempre se sai bem nesses rankings de talento, né? Agora, o Brasil é um país que não tem assim um impacto muito grande no futuro da tecnologia, né? Esse impacto, na verdade, hoje ele está extremamente concentrado em alguns poucos países, né? Então, os Estados Unidos é o segundo maior produtor em número de publicações, mas é o primeiro em impacto, né? Todo mundo usa o que sai nos Estados Unidos. Tem alguns outros. A China é um segundo lugar, é um primeiro lugar em número de publicações. Talvez não tenha um impacto nem de perto similar aos Estados Unidos, mas é um país que tem mostrado força. E tem também Reino Unido, Alemanha, França, os países europeus. Nesse cenário, o Brasil ocupa uma posição, talvez, no banco de trás ali, tá certo? A gente não tem o mesmo impacto que esses países líderes da área. O que falta, né? Bom, eu acho que a gente tem uma comunidade montada, mas obviamente falta investimento, faltam recursos, faltam empresas mais fortes que a gente não tem. A Google não é brasileira, certo? A Meta não é brasileira e assim vai. Então falta talvez empresas de maior porte, né, maior recurso. O governo brasileiro está tentando montar um esquema. O governo brasileiro lançou poucas semanas atrás um plano brasileiro de IA, né? Está tentando estruturar, mas eu acho que as coisas ainda estão um pouco incipientes, né? A gente não tem condições no Brasil, ainda não existe um computador que possa realmente montar um desses modelos de linguagem que a gente está usando hoje, né? Tem vários, né? A maioria das pessoas conhece o GPT, mas tem outros. Tem o Claude, tem o Llama, tem vários, né? A gente não tem no Brasil essa capacidade, no momento instalada, de passar a ser um contribuidor nível internacional. Se os planos do governo se concretizarem, eu acho que a gente vai ter bons equipamentos, né? Agora, a USP tem uma posição muito forte no Brasil, né? A USP, assim, de muitas décadas,
é a universidade que mais produz e tem excelentes equipamentos, a gente tem bons equipamentos aqui. A gente não tem ainda o equipamento para montar um modelo desses, nível internacional, mas a gente tem, aqui no nosso centro, a gente tem 2 clusters da NVIDIA, a gente tem condições de construir modelos de pequeno porte, mas muito bons, né? Pequeno porte, mas grandes, né? É que quando a gente fala grande porte hoje em IA, é um verdadeiro absurdo, mas pequeno porte em comparação com os maiores, mas grandes para fazer várias atividades úteis para a sociedade. E como que você vê, professor, do ponto de vista técnico, assim, a posição do Brasil com relação a essa parte de treinamento mesmo, no sentido de treinamento de modelo e... Porque, assim, falam-se em números, assim, de investimento de centenas de bilhões de dólares, né, os próximos modelos. Você acha que, assim, essa é uma tendência que vai ficar para países que estão do hemisfério norte, por exemplo, Estados Unidos, que estão investindo pesadamente nisso? E a gente vai ter qual papel nesse sentido? Ou a gente, em algum momento, você acha que vai ter investimento dessa magnitude sendo possível? Porque daí como que fica o nosso diferencial competitivo aqui para os pesquisadores ou para a própria indústria nacional? Em onde a gente tem que focar, né? Bom, veja, eu acho que tem várias perguntas aí dentro, né? Acho que tem várias perguntas e várias respostas. Acho que, primeiro, acho que o Brasil tem que ser inteligente nos seus investimentos, né? Também não adianta querer competir de frente a frente com quem está botando $1 bilhão no negócio. Então, eu acho que o Brasil tem nichos muito interessantes para competir, né? Primeiro temos a língua, então temos uma língua diferente, temos 200 línguas indígenas aí que a gente pode explorar, explorar no sentido de estudar e construir sistemas trabalhando junto com as comunidades indígenas, é uma coisa que acontece no centro, né? Então, existe muito conhecimento a aprender aí. Existem possíveis aplicações. Por exemplo, a Índia tem um sistema muito grande em que as pessoas falam no celular em várias línguas. São várias línguas que a Índia tem, né? A gente poderia ter algo aqui, explorar alguma coisa assim. O Brasil tem, embora isso as pessoas talvez nem sempre tenham uma noção, o Brasil tem grandes instituições geradoras de dados, né? Para começar, o Brasil tem... Embora tenha muitas línguas no Brasil, tem uma língua que é muito dominante. Então, tem muitos dados nessa língua, que é o português. Mas, além disso, o Brasil tem um cadastro único de identidade, tem o CPF, tem condições tem os dados do SUS. Então, se houver uma estruturação dos dados governamentais com a proteção adequada, estruturação pelo governo, o Brasil tem condições de oferecer muitos serviços úteis à população. Então, você poderia pensar assim, bom, a gente não tem como fazer um modelo igual ao GPT, mas a gente vai fazer vários modelos menores que atendem a população. Está muito bom, né? Então, eu acho que tem uma questão assim de ser inteligente e investir. Nós vamos fazer um modelo para prever ressaca. Tá bom, esse é o melhor modelo para prever ressaca no Atlântico Sul. Tá bom. Bom, o pessoal do Atlântico Norte não vai fazer, certo? E para eles não é o caso, mas para nós é o caso, né? Então, eu acho que tem várias questões que envolvem a população, o ambiente, que o Brasil pode se destacar, e é uma questão de inteligência, né? Agora, tem uma outra questão, que é uma questão que é muito mais complexa, que envolve até um pouco de questões de soberania, que é assim, será que o Brasil quer fazer um modelo realmente seu, né? Por exemplo, da língua portuguesa? Isso é uma questão complexa, né? Porque... veja bem, o custo é alto, né? O custo é muito alto. Se você faz um modelo do zero, você tem total controle sobre ele. Mas o risco que você corre é o modelo não ficar tão bom e as pessoas não usarem, né? E aí as pessoas não serão muito gentis, né? Elas não vão usar e ainda vão dizer, olha, por que fizeram isso, né? Então, eu acho que tem uma discussão importante que tem que ser feita, né? E tem que ser liderada pelo governo. Inclusive, dentro do plano brasileiro de IA, existe a discussão, existe a proposta de fazer um modelo de língua, modelos de língua, né? Imagino eu que o português, que seja o principal foco, né? Houve muita conversa de fazer um modelo junto de português e espanhol, aí quando houve negociações internacionais com outros países latino-americanos e Espanha. Seja lá como for, né?
é uma decisão muito difícil que precisa ser tomada em diálogo com a sociedade e com a academia, né? Porque existe esse problema. Se você investe muito numa coisa que não fica tão boa, as pessoas talvez não adotem, né? Então, você tem que ponderar muito bem o que você quer ganhar em termos de soberania e de controle com o que você consegue de fato fazer, né? Eu acho que essa é uma discussão muito difícil, que tem que ser feita com cuidado. Eu acho liderada pelo pessoal do Plano Brasileiro de IA, o Plano Brasileiro de IA foi feito por um conjunto de funcionários organizado, né? Por um conjunto de funcionários do MCTI, junto com vários outros órgãos, várias instituições. Eu acho que o pessoal foi sério, eles tentaram, eles estão tentando montar um arcabouço adequado, tá? E aí eu acho que nesse arcabouço tem que ser discutida essa questão, né? Quer dizer, o Brasil tem espaço para ter muitas soluções inteligentes para problemas seus, mas o Brasil quer fazer algum modelo realmente gigante, muito grande, quer fazer do zero, quer usar um modelo que já exista? Acho que essa discussão é uma discussão que ainda não amadureceu, né? Precisa ser feita. Perfeito. Professor, se você puder comentar um pouco, assim, dos projetos de sucesso do Center for AI aí, com relação ao relacionamento com a indústria. Se você puder comentar, assim, o que a gente já está dando de exemplo, o que a gente está tendo sucesso nesse tipo de relacionamento que envolve a universidade e as organizações, por gentileza. Bom, aqui a gente, no centro, assim, o centro foi criado a partir de um programa da FAPESP, né, que se chama CPEs, né, o programa CPE. E dentro desse programa, a FAPESP cria centros com apoio de empresas líderes nas suas diversas áreas. Então, existem vários centros, né? Tem, por exemplo, um centro aqui na Escola Politécnica, sediado um centro com a Shell, né, sobre gás estufa e tal. O nosso centro aqui de inteligência foi criado, o C4E foi criado com o apoio da IBM, né? Então nós temos assim uma parceria forte com a IBM e temos desenvolvido projetos com a IBM que já no desenvolver desses projetos apareceram já startups e tal, startups no setor financeiro, startups no setor imobiliário. Mas o foco mesmo do C4AI é a colaboração com a IBM, né? Então, a gente tem um projeto muito grande, que eu acho que tem um impacto social muito grande, que é a preservação de línguas indígenas, que é liderado, inclusive, por um colega da IBM, junto com pesquisadores da USP, né? A gente tem um projeto que eu falei, previsão de fenômenos oceânicos e climáticos, né? Então, no caso dos fenômenos oceânicos em particular, essa questão de ressaca, né? Que é uma parceria com o Instituto de Oceanografia, que tem hoje um dos melhores softwares de previsão de ressaca, que é usado para prever, né? É usado para ter informações sobre alarmes e tal, o que vai acontecer. A gente tem um grande esforço em desenvolvimento de ferramentas de língua portuguesa, né? Então, muitas ferramentas que a gente está liberando são para português. E a gente tem uma parceria com uma instituição chamada NIC-BR, talvez as pessoas não conheçam, mas é uma instituição muito importante no Brasil, que é a instituição que cuida da internet, né? Regulamenta a internet. E eles são responsáveis por uma entidade chamada Observatório Brasileiro da Inteligência Artificial, né? Eles são responsáveis por coletar dados, fazer análise de políticas públicas e tal, e nós participamos nisso também, né? Temos um braço acadêmico deles, que é algo que eu acho que tem muito efeito para a sociedade em termos de políticas públicas. Agora, em volta do centro aqui, né, acabaram surgindo outros centros, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente tem um centro aqui de visão computacional, financiado por uma outra grande empresa também, cujo objetivo é analisar imagens de celular, né? Um dos principais projetos deles é você tem uma imagem e, por exemplo, na chuva, como é que você tira a chuva da imagem, né? Como é que você entende a imagem mesmo em chuva? Tem outros projetos com indústrias, empresas do setor financeiro e tal. Então, esse ecossistema aqui de colaborações com empresas
está nessa área que a gente chama do Centro de Estudos Intersocial e Aprendizagem de Máquina, que é o CIAN, que eu mencionei logo no começo, né? Que é um órgão da USP que procura encontrar sinergias entre esses vários centros e tem um espaço aqui disponível para esses centros florescerem, tá? Então, há todo um esforço para que isso tudo aconteça em sintonia com a sociedade, né? Perfeito, professor. Eu queria agradecer a sua presença aqui, a conversa. Eu queria deixar a última pergunta para você, na verdade. Tem algum tema importante que você acha que seria legal de comentar e que a gente não perguntou, que a gente não abordou? E depois eu quero passar, que se você puder, deixar suas referências aí, como que as pessoas podem entrar em contato, ficar por dentro de tudo que o Center for AI está fazendo para a população brasileira dentro da USP. Muito obrigado. Tá bom. Bom, eu vou começar pelo fim, né? O Centro de o C4AI, ele tem um site, né? É c4ai.inova.usp.br, né? Aí nesse endereço vocês vão encontrar informações sobre todos os nossos projetos e tal. E uma coisa muito importante para o centro é a difusão do conhecimento, né? Então, vocês vão ver lá que tem o canal do YouTube. O canal do YouTube tem várias mesas redondas sobre temas importantes para o Brasil e vários seminários que a gente grava. Em geral, os seminários são em inglês, muitos deles, outros são em português. Quando são convidados internacionais, são em inglês. E tem as mesas redondas em português, temas interessantes para o Brasil, né? Então, isso daí eu acho que é uma fonte de informações sobre o órgão da USP, que foi criado, né, o Centro de Estudos, para dar um pouco de assessoria, um pouco de sinergia, criar um pouco de sinergia. A sigla é CIAN, né, porque é o Centro de Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina. E aí você também acha o site, é ciaam.usp.br, é um órgão da USP mesmo, né? É um site bem mais enxuto, tal, só tem os contatos, e lá você pode encontrar os contatos da pessoa que gerencia o contato aqui com a comunidade, né? Então é isso. Então tem uma série de informações que qualquer interessado aí pode ter. Olha, para terminar, eu diria o seguinte, primeiro eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu acho que a gente tem que discutir mesmo, e eu acho que é muito importante essa discussão, porque eu acho que a sociedade, às vezes, tem uma visão um pouco mais de ficção científica do que de realidade, né? Então, eu acho muito importante que haja um debate constante sobre esse tema, para que, mesmo, por exemplo, a discussão de regulação, seja uma discussão bem informada, né? Eu acho que é uma tecnologia, como toda tecnologia, que tem os seus riscos, tem as suas dificuldades, tem as suas possibilidades de coisas não darem certo, né? Mas, fundamentalmente, é uma tecnologia que foi criada para melhorar a produtividade humana, certo? O objetivo é ajudar o ser humano a fazer melhor suas tarefas. Pelo menos o objetivo de quem está na universidade aqui, tentando desenvolver essa tecnologia, né? Então, eu acho que é preciso ter um olhar positivo, querer entender a tecnologia, querer ver o que ela traz de bom, né? E entender os riscos, para poder regular de forma ponderada, que também não acabe criando mais problema para o Brasil do que ajudando, né? Do que resolvendo. Então, eu acho que o Brasil precisa ter uma indústria forte nessa área e a gente consegue isso regulando direito, não regulando errado, né? Então, eu queria encerrar aqui, agradecer de novo, deixar só esse pensamento aí para quem está nos assistindo. Professor Fábio, em nome de toda a equipe da AIA, gostaria de agradecer imensamente pela sua presença, pela sua disponibilidade. Gostaria de parabenizá-lo também pelo todo o trabalho incrível que o senhor faz. Gostaria de agradecer a companhia de todos os nossos ouvintes que estão aí. Gostaria de convidá-los para seguir nosso canal, acompanhar a gente nas nossas páginas, para ouvir os nossos próximos podcasts. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.